Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da lição, dessa vez a lição de terça-feira, que tem como tema Protegendo a Identidade da Igreja. Estou aqui com Daniel. Tudo bem, Daniel? Tudo bom, graças a Deus. Marcos, seja bem-vindo mais uma vez. Bem-vindo, obrigado. E aí a gente começa falando sobre as questões que surgiam na Igreja de Corinto. E existia um termo grego chamado pragma, que era uma questão ou uma queixa que às vezes era levado para uma questão jurídica. Então, existiam essas coisas surgindo na Igreja de Corinto e questões jurídicas aparecendo de pessoas, enfim, meio que processando outras pessoas por questões de igreja. E aí Paulo vem falar que não existe essa necessidade de levar questões que podem ser resolvidas dentro da igreja para uma questão jurídica pública, porque justamente essas pessoas que são esses, como é que eu posso falar? Não é injustos. Doutores da leis humanas, né? Vamos chamar Exato, assim. as pessoas estão Descrentes, né? descrentes, elas estão referenciadas em outras leis que não são a palavra de Deus, que não são as escrituras. Então, para que as questões sejam julgadas de acordo com as escrituras, essas questões têm que ser tratadas dentro da igreja, né? Então, e aí lembrando que não é crime, né, que Paulo está falando aqui. Então, por exemplo, se, enfim, uma mulher sofre de violência doméstica, é óbvio que você precisa procurar o Estado para poder resolver a sua questão. Não são crimes, mas são pequenas questões, né? Tipo questões sexuais, enfim, questões de propriedades. Esse tipo de coisa, Paulo fala, olha, lavem suas roupas sujas internamente, né? Para que isso não torne um caso público e acabe prejudicando a imagem da igreja diante de pessoas que não conhecem a Deus. No caso, o tema da lição de terça é protegendo a identidade da igreja. E como a Sarinha bem disse, Paulo estava direcionando, né, essa parte de não lavar roupa suja do lado de fora a situações que não envolvessem realmente crimes, né? Se for um crime, não tem o que fazer. Você não vai procurar o seu pastor se ocorrer um crime. Se um irmão seu praticou um crime contra você, você vai procurar a justiça. Mas quando você dentro da igreja foi alvo, né, sofreu uma ação ou conheceu algum caso que, enfim, você presenciou um caso ou sofreu um caso que vai contra a identidade da igreja. E qual é essa identidade da igreja, né? Uma vez que nós professamos a fé cristã, nós dizemos que nós seguimos a Cristo. Então, tudo que foge do caráter de Cristo, ela está indo contra essa identidade da igreja. Então, algo que dentro das escrituras não foi respeitado, foi cometido contra você ou contra uma pessoa próxima, você resolve dentro da igreja com aqueles que são crentes e professam a mesma fé nas mesmas escrituras, nas leis que são eternas e não nas leis humanas. Isso é muito importante, né? Porque realmente não dá para tentar resolver tudo dentro da igreja aquilo que não é da alçada da fé, da religião e da pessoa de Cristo. É um tema que me parece assim não tão complicado de se falar, porque eu pessoalmente não vejo hoje em dia as pessoas da mesma igreja indo para o tribunal. Às vezes a gente vê questões de igrejas com o mundo, né, fora da igreja. Mas hoje em dia, pessoas dentro da mesma igreja não me parece ser um tema tão difícil assim de se discutir. Talvez o que toque mais na ferida de hoje em dia seja o verso 7 do capítulo 6. 1 Coríntios 6, 7. O só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Né? Então, o princípio do que está sendo falado na lição de hoje, ele permanece hoje em dia. Talvez não com um irmão indo para um tribunal com outro, mas uma pessoa não se permitindo sofrer o dano. Você está dentro de uma mesma comunidade religiosa, mas ninguém pode te ferir ali dentro. E Paulo fala que por que você não pode sofrer o dano? Né? Se esse é o princípio cristão, que Deus, que sendo Deus, se tornou um ser humano que era nazareno e morreu uma morte de cruz, que era uma morte que nem os romanos podiam mencionar. Então, assim, ele sofreu todos os danos. E aí a gente se torna uma comunidade em nome desse Deus e não pode sofrer o dano de um irmão, né? Eu acho que talvez o princípio
ele permanece aí. Não tem ninguém levando ninguém para tribunal. Mas o princípio de não querer sofrer danos permanece, né? E eu acho que outra coisa também que a gente tem que ter cuidado hoje em dia é assim, acontece uma questão dentro da igreja, que deve ser resolvida dentro da igreja, e aí a gente vai e leva para, sei lá, um amigo nosso que não está aqui, e aí fala assim, por que aconteceu isso? Queria que você me desse um conselho. Essa pessoa vai olhar para essa questão, e às vezes ela pode fazer esse julgamento que muitas pessoas que estão fora da igreja fazem, de tipo assim, de achar que um caso é a regra predominante da igreja, né? Então, por exemplo, você leva uma questão de sexual, né? Uma pessoa foi, enfim, disciplinada por questão sexual. Você leva para a pessoa já vai pensar, nossa, mas essa igreja aí, sei não, né? Tipo assim, a pessoa, sei lá, cometeu algum crime com relação a dinheiro, né? Enfim, não geriu bem o dinheiro da igreja, aí leva para uma pessoa que não está por aqui. Nossa, mas esse povo aí é tudo corrupto, né? Pastor é assim mesmo, nossa, tudo corrupto. Essa igreja aí, acho que não vale a pena não. Então as pessoas elas vão fazer julgamentos, e aí é o julgamento errado, né, que a gente, como cristão, não deve fazer, de generalizar as coisas que estão acontecendo aqui, e ela vai julgar com os olhos dela. Então, tipo assim, mais uma vez, eu acho que o conselho de Paulo e o princípio, como o Marcos falou, permanece. Existem roupas sujas para serem lavadas na igreja? Lava dentro da igreja. Porque a galera de fora precisa olhar pra gente vendo Jesus. Se a gente leva essas questões polêmicas para eles, de problemas que estão acontecendo na igreja pontuais, as pessoas vão olhar pra gente de uma forma que não é a forma como a gente quer ser olhado, né? Que é justamente refletir Jesus. E aí a gente passa a confirmar as questões que as pessoas às vezes fazem sobre a gente, tipo assim, as pessoas elas são todas, enfim, intolerantes religiosas, porque tal pessoa acabou, enfim, sendo intolerante com outra, um caso pontual, e aí a pessoa tipo, faz um alarde, e você acaba sendo uma pedra de tropeço para essa pessoa que está lá fora, né? E isso daí leva para um outro lugar, que é justamente o que Paulo estava falando. Ó. Ele fala assim, será que não existe nenhum sábio entre vocês que consiga resolver essa questão? Quer dizer, no momento que a igreja, como igreja, não tem uma pessoa que consiga assim, segurar as pontas do problema e resolver a questão sem os de fora, quer dizer, a igreja depende do mundo para resolver questões internas. Que igreja é essa? Que quer influenciar o mundo, mas precisa do mundo, né, para resolver os próprios problemas. Isso me lembra aquela frase, né? Se você quer mudar o mundo, mas não arruma a própria cama quando acorda, como é que você pode mudar o mundo, né? Exato. Eu acho que realmente isso daqui remete sobre a maturidade espiritual da igreja, junto com essa sabedoria que o Marquinhos bem falou, que pode ser, e na verdade né? O dom de discernimento é um dom do Espírito Santo. Então, realmente eu acho que isso daqui é um sintoma de uma igreja fraca espiritualmente. Uma igreja que não busca a palavra e que não tem essa capacidade de remediar conflitos, né? Porque a todo momento, né, um irmãozinho às vezes não me tratou muito bem como eu gostaria, e eu já penso que é pessoal. Aí, se ele for meu vizinho, aí ele estendeu uma roupa no nosso muro de separação, e aí começa aquela briga. Claro que eu estou pensando lá naquela época, né? Porque realmente, imagina, hoje nosso tribunal é de uma forma, mas imagina se antigamente não, se era uma coisa mais analógica, se era resolvida no grito. Imagina as pessoas que estavam passando ao redor. Então aí a gente vem para aquela a lição passada sobre o testemunho do Cristo. Então imagina o peso desse testemunho, né? E realmente é o que a Sarinha falou, esse caso isolado infelizmente poderia ser tomado como um todo, né? E infelizmente a generalização é o exemplo do tolo, e as pessoas pegam isso para se basear, não, mas aquela igreja é assim porque aconteceu isso, eu vi, mas foi com um membro, de quantos milhões? Então realmente é uma coisa para a gente pensar que Deus fez a gente para ser, sim, cabeça e não cauda. Então nós temos uma mente que é abençoada pelo Espírito Santo, e no início dessa lição, lá em sábado, falou que nós somos templos do Espírito Santo, e nós não somos de nós mesmos, nós somos dele. Então é muito simples, é você pensar que eu sou templo do Espírito Santo, o Marcos é templo do Espírito Santo. Se a gente tem algum problema, a gente não consegue resolver, a gente chama o terceiro, e o terceiro vai fazer essa remediação para ajudar a gente a chegar em um ponto em comum, porque às vezes, né, a minha avareza, o meu egoísmo só olha o meu ponto, e infelizmente eu não consigo olhar naquilo que eu lesei o meu próximo. Então isso eu acho que também é para construir maturidade, né? Isso inclusive em todos os âmbitos da vida. Sim. Né? Você está com a sua família, você só vai procurar uma pessoa de fora para resolver o problema quando você não conseguir resolver entre si, porque assim é porque está faltando sabedoria naquela questão.
Mas você precisa de alguém que tenha essa sabedoria para resolver aquela questão. Mas só porque você não está conseguindo resolver que você vai procurar alguém de fora. E não é no caso nos de fora aqui, não estou falando do tribunal, né? Que o Paulo fala para não procurar o tribunal. Os de fora é no caso de um outro membro da igreja que tenha essa sabedoria. Sim, a gente tentou resolver aqui dentro, não conseguiu, a gente vai sim para fora, porque a gente também não vai ficar sem resolver, né? Mas tudo com sabedoria, no caminho correto, procurando, orando, né? Porque não, a gente não comentou aqui, mas sempre que tiver um problema, você aí ora primeiro, fala com Deus, pede discernimento do Espírito Santo, ajuda para ele resolver, porque eu tenho certeza que ele vai direcionar esses caminhos para que isso seja resolvido, né? Muitas das vezes eu vejo até na minha vida que quando eu às vezes no trabalho me sentia explorado, porque eu estava fazendo um trabalho que ele valia mais, mas a pessoa que me contratou não conseguia enxergar esse valor, eu orava a Deus e pedia que o Espírito Santo abrisse o olho dessa pessoa, porque ela é uma leiga, ela não sabe o que eu estou fazendo dentro da minha área, mas eu sei. Então eu sei que eu estou tendo prejuízo, pagando mais mão de obra, pagando mais insumo, pagando mais... Enfim, a pessoa não. Mas só o fato de você orar, buscar a Deus, o Espírito Santo, e o Espírito Santo iluminar essa pessoa, que não era uma fiel, não era, né, uma pessoa que compartilha da nossa visão, ela se sensibilizava e falava, nossa, cara, mas você teve um trabalho que eu acho que isso não é justo, deixa eu te dar um extra. Então, se Deus ajuda as pessoas de fora a terem essa percepção, por que ele não pode capacitar a gente aqui dentro, né? Também ter uma percepção de justiça, injustiça, de enfim. Essa lição do dia de hoje, terça-feira, essa lição da terça-feira, pelo que eu estou percebendo aqui, ela se conecta muito com a lição 2 e a lição 3. Porque o que é que impede essa ruptura de você precisar procurar os de fora para resolver o seu problema interno? A lição de terça-feira, a lição 3, unidade em Cristo. Quando existe unidade, dificilmente você não vai conseguir resolver um problema. Porque aí vem a lição 2. Porque a lição 2 ela fala sobre a loucura do evangelho, né? E eu queria fazer uma conexão aqui entre o evangelho ser loucura para os que se perdem e o verso 7 do capítulo 6, 1 Coríntios 6, 7. A segunda parte. Por que não sofreis antes a injustiça? Essa é a loucura para os que se perdem. Quer dizer que a pessoa vai ferir o meu pé, vai pisar no meu calo e eu vou deixar para lá? Por que você ainda não sofre o dano, né? Por que querer sempre ter vantagem? Isso é loucura para os que se perdem. Esse é o que a gente estudou 2 semanas atrás, né? E isso tudo é causado, talvez porque a gente ainda não internalizou o que a gente estudou semana passada, né? A lição 3. 4. Essa é a 4. Então, essa lição da unidade. Sem unidade, certamente vai ter desunião, ruptura. E aí, no finalzinho da lição, tem uma pergunta que diz assim, pense nas listas de pecado de 1 Coríntios 5, 10, 11, enfim, 6, 9 e 10. Porque Paulo listou pecados sexuais ao lado de idolatria, furto, avareza e extorsão. E aí, queria saber de vocês, o que vocês acham? Então, por alguns fatores, mas a gente vai juntar essas pecinhas. Bem aqui no final da lição, ela termina dizendo assim, já os cristãos devem exercer um juízo conforme o caráter de Cristo e se distinguir dos padrões deste mundo. Esse é o primeiro ponto que a gente vai usar para responder isso. O segundo ponto é protegendo a identidade da igreja. É o título da lição. E a gente juntando que a identidade da igreja a gente deve proteger. E como que a gente deve julgar? Segundo, conforme o caráter de Cristo. E aí a gente lembra o terceiro ponto, o que Jesus falou, resumindo os mandamentos, ele não deu esse mandamento para tirar os existentes, mas sintetizando esses existentes, porque uma coisa é a base, né? O primordial, o cerne dos mandamentos apontavam para amarás o teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Então, se eu junto que a gente protegendo a idade da igreja, julgando de acordo com o caráter de Cristo e amando o semelhante como a nós mesmos e Deus sobre todas as coisas, é a fórmula perfeita para a gente proteger essa identidade. Porque todos esses pecados que foram citados aqui, eles são falhas
nessa forma de conduta, de transparecer e de viver o caráter de Cristo, né? De implementar o caráter de Cristo em nós. Então, a partir do momento... o Marquinhos é músico, quem não sabe, mas quando você vai fazer um acorde e você saiu ali do campo harmônico, você vai sair ali numa dissonância, vai ficar uma coisa feia. E você não precisa ser músico para você perceber que saiu um acorde que não era para ser. Então, exatamente, quando que a gente protege a identidade de Cristo? Quando a gente mantém a harmonia de dentro, a harmonia da palavra, a harmonia da ação, né? E toda a lição aponta para isso, para a pessoa de Cristo e o espelhamento que nós devemos ter com Ele. Então, se a gente quer proteger essa identidade da igreja, a gente precisa primeiro tentar implementar a identidade de Cristo em nós. E isso vai ser natural. Amém. Marquinhos, pode fazer uma oração para a gente concluir a lição desse dia? Senhor Jesus, muito obrigado por essa lição, que pouco a pouco elas têm se tornado cada vez mais claras na nossa mente. Eu venho pedir, Senhor Jesus, que esse evangelho que é loucura para os que se perdem, ele seja vivo na nossa vida, Pai, trazendo a Tua união, Pai, e que a gente tenha disposição para sofrer, disposição para sair perdendo, e que em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, a gente tenha como propósito da nossa vida viver essa identidade, Senhor, a identidade cristã, a identidade adventista do sétimo dia, meu Pai. É o que eu peço, Senhor, que o Senhor traga cada vez mais clareza à nossa mente sobre como proceder, meu Pai, nos nossos dias. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Então, fica com a gente, liga o sininho para poder não perder os próximos vídeos, se inscreve também no nosso canal e no nosso Instagram, @adventista_caxambi. Tchau, tchau, até amanhã. Tchau, até amanhã.